E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, perdas de emprego se destacam ao sistema defeituoso que atrai estrangeiros ao Japão, né? A pandemia do coronavírus vem agravando a vida de estagiários técnicos e outros estrangeiros que já ocupam cargos vulneráveis na sociedade japonesa. Enquanto as empresas e escritórios governamentais fecham seu ano, uma sessão de consultoria direcionada aos indivíduos preocupados com suas vidas diárias foi realizada na cidade de Ota, na província de Guma, no leste do Japão, em 28 de dezembro de 2020. As consultas foram oferecidas pela rede Antipobreza Guma, que consiste em especialistas jurídicos e assistentes sociais da prefeitura, e a organização sem fins lucrativos Amigos, sediada na região norte de Kanto, que fornece assistência médica e outro tipo de apoio em geral para estrangeiros. Residentes estrangeiros também foram vistos participando do evento pela manhã, ao lado de seus colegas japoneses. Uma filipina de 60 anos que tem um visto de residente de longa duração e trabalhava em uma fábrica na província de Guma, disse que foi demitida em março de 2020. Embora more com seu filho, que está na casa dos 30 anos e sofre de uma crise crônica, né? Ela disse com um aceno de cabeça: "Eu não posso nem mesmo levar meu filho ao hospital, dada a nossa atual situação financeira." Um peruano na casa dos 40 anos, em um parque perto do local do evento, disse: "Eu consegui trabalhar até novembro, mas fui demitido de repente, porque as infecções por coronavírus têm aumentado novamente." Procurando em uma caixa de bentô preparada pela equipe dos organizadores do evento, ele disse: "Não tenho ideia de como posso ganhar a vida agora, daqui por diante." Munehiro Nakamichi, um escrivão judicial e chefe da rede antipobreza Guma, expressou um sentimento crescente de crise, dizendo: "A realidade de que aqueles colocados em posição vulneráveis na sociedade, como idosos, mães solteiras e estrangeiros, estão sendo conduzidos em um canto, estão jogados a um canto, veio à tona em meio à terceira onda de infecções por coronavírus." Masataka Nagasawa, chefe do escritório administrativo da Amigos, disse que tem havido um número crescente de casos em que estrangeiros que não conseguiram pagar o aluguel após o surto de coronavírus procuraram abrigo em casas de pessoas do mesmo país. Nagasawa disse: "Temos enviado sabonetes, máscaras, termômetros médicos e outros itens como parte de contramedidas contra o coronavírus. Mas o número de famílias para as quais enviamos o equipamento caiu cerca de 400 para cerca de 300 no início de dezembro. Estou preocupado que o risco de infecções tenha aumentado, já que muitas pessoas estão morando juntas, em um quarto pequeno." Porque é aquela velha história, uma mão estende a outra, né? Então, se a gente pode ajudar alguém, essas pessoas acolhem para dentro de casa. O problema é quando não tem ninguém, né? É o que é a realidade de muitas pessoas aqui no Japão, inclusive brasileiros. A cidade de Ota foi palco de suspeita de violações de crime, no caso assim, de lei de imigração, em outubro de 2020, quando um grupo de cidadãos vietnamitas que viviam na cidade foram presos por suspeita de ultrapassar o prazo de validade de seus vistos, entre outros crimes. As prisões ocorreram em conexão com roubos de gado em grande escala de empresas, principalmente ao norte de Tóquio. Um número significativo de cidadãos vietnamitas, que eram homens e mulheres com idades entre 20 e 30 anos, eram estagiários técnicos que fugiram de seus locais de trabalho por vários motivos. Muitos estrangeiros, incluindo estagiários técnicos que moravam dentro e aos arredores de Ota, que abrigam mais de 20 complexos industriais. As investigações da polícia da prefeitura de Guma e outros agentes da lei sobre o roubo de gado estão em andamento e o quadro completo do caso ainda não foi descoberto. No entanto, um dos suspeitos teria declarado: "Trabalhei em uma fábrica de soldagem até abril, mas parei depois que o trabalho diminuiu por causa do coronavírus, o que sugere que os indivíduos estavam lutando para sobreviver." Bom, isso é fato, muitos de nós aqui no Japão estão, Existem muitos casos em que
Estagiários técnicos ou estudantes estrangeiros em busca de trabalho vêm ao Japão, enquanto arcam com grande dívida resultante de negócios com corretores maliciosos em seus países de origem. É. No Brasil, tá? Você vê que os valores como é que se fala assim, dos financiamentos também, dependendo dos valores, você vê que não fica muito diferente dos vietnamitas né, e outras pessoas. Além disso, existem inúmeros casos de salários não pagos, bem como violência, assédio sexual e outras formas de abuso por parte de empregadores no Japão. Também muitos de nós já passaram por isso, inclusive com os próprios conterrâneos, no caso assim, os próprios brasileiros fazendo bullying com os próprios brasileiros, né, dentro de fábrica. No caso, líderes brasileiros, chefes brasileiros esculachando os próprios conterrâneos brasileiros. Fazer o quê? Mas existem casos e casos, até porque existem casos que o chefe está certo e que no caso assim, o subordinado está errado, porque tem muita pessoa folgada, mas da mesma forma que tem muito subordinado bacana e tem muito chefe folgado, tá? Então existem casos e casos, não dá para generalizar, tá certo? Embora a questão da pobreza entre residentes estrangeiros provocada por um sistema que trata estagiários técnicos e outros trabalhadores migrantes como objetos de uso único tenha sido exposta, também houve fazendas, né, que deixaram de funcionar, fazendas e locais de pesca, né, que deixaram de funcionar com os novos estagiários, não conseguindo entrar no país. Pode-se dizer que a pandemia de coronavírus destacou esses dois fatores, né, destacou Ipei Tori, diretor representante da Rede Solidariedade com Migrantes no Japão, também conhecida como Ijuren. Tori refletiu que, até o início da década de 1990, não era raro a polícia fechar os olhos aos estrangeiros que ultrapassavam o prazo de validade de seus vistos, que não tinham status de residência legítima. De acordo com o Ministério da Justiça, em 1993 foi relatado que um pico de cerca de 300 mil estrangeiros moravam no Japão, enquanto ultrapassavam o prazo de validade de seus vistos. Ele disse: é impossível para esses números ficarem tão altos a menos que o governo tenha aprovado tais práticas como política. A situação foi deixada sem solução, pois as indústrias tornaram-se dependentes do trabalho de indivíduos que ultrapassaram o limite de seus vistos sem lhes oferecer qualquer suporte sistêmico. E esses indivíduos foram substituídos por pessoas com ascendência japonesa e estagiários técnicos. O programa de treinamento técnico de estagiários foi estabelecido como uma extensão de um esquema que começou em 1993. Então vocês estão vendo aqui a parte dos estagiários técnicos é antiga. Ó. Tá? Só que muitas desses dados só foram divulgados assim, como é que se diz assim? Foram dado ênfase muito recentemente, da mesma forma que o vídeo, que no caso assim, o canal aqui tem um vídeo falando sobre o visto de habilidades específicas, que é muito pouco divulgado, né? E isso traz a liberdade para quê? Para as pessoas que não têm descendência japonesa virem trabalhar no Japão, né? Pessoas que não precisam estar casadas com descendentes de japoneses para vir trabalhar no Japão, até o mesmo caso dos Ionseis pode usar esse visto também, para ficar um pouco mais fácil para vir trabalhar também. Mas nessa brincadeira toda, vir trabalhar no Japão, mas nessa brincadeira toda, muito disso é muito pouco divulgado. Por que será? O canal aqui tem, tá? Falando sobre isso. Entra na guia de lives lá que tem, né, tem 2 lives falando sobre isso. O Japão afirma que o objetivo do programa de treinamento técnico interno é transferir habilidades técnicas, né, técnicas de conhecimento da nação para os países em desenvolvimento e contribuir para a formação de recursos humanos que conduzirão o desenvolvimento das economias desses países. No entanto, a natureza real desse programa está longe disso. Concordo, porque eu já trabalhei lado a lado com estagiários técnicos, tá? E eles não tinham aula nenhuma, tá? Eles não participavam de palestras, eles não tinham aula nenhuma. Por que eu falo isso para vocês?
porque praticamente o apartamento que elas moravam, no caso estagiária técnica, né, chinesa, era vizinha minha, morava do meu lado. E nós trabalhávamos no mesmo, praticamente assim, no mesmo setor. Então eu via o que acontecia ali. Quando chegavam os responsáveis pelo estágio técnico, chegavam lá, falava assim, preciso pegar elas para levar para tal lugar. Pegava e levava. Depois trazia, voltava a trabalhar, tudo normal. Elas não tinham palestras, elas não tinham nada. Então nessa brincadeira, como é que você vai passar algo? Se é só para colocar o peão na linha de montagem, trabalha aí. E nisso aí você vai aprender alguma coisa? Você vai aprender a tecnologia do país para você levar para outro país? Você não vai. É muita hipocrisia. É uma coisa que eu sempre defendi aqui no canal, já tem muito tempo. As pessoas mais antigas de canal devem se lembrar disso. Nos vídeos mais antigos eu sempre defendi que os estagiários técnicos eram pura mão de obra barata para o Japão. Simples assim. Após a propagação do coronavírus, o governo japonês permitiu que os estagiários técnicos mudassem para diferentes tipos de empregos, das ocupações originais permitidas sob seu status de residência. Isso mostra que a fachada contínua do governo nacional de reivindicar o programa de treinamento de estagiários técnicos, né, foi uma forma de transferir tecnologia para os outros países, no caso foi descartada. E o governo admitiu que os estagiários eram apenas uma força de trabalho conveniente. Foi o que eu sempre preguei aqui no canal. Se a transferência de habilidades é realmente um objetivo do programa, os funcionários deveriam primeiro garantir a proteção das vidas dos estagiários que perderam seus empregos. Sim, entre outras coisas também, né? Em 2019, o governo japonês implementou um conjunto de novos status de vistos, né, de trabalhadores qualificados, em resposta a vozes dos círculos de negócios que exigiam a escassez de mão de obra fosse resolvida. Embora o governo tenha previsto receber cerca de 40 mil pessoas no primeiro ano fiscal do novo sistema, o número real ficou um pouco menos de 1/10 desse número. Além do mais, cerca de 90% daqueles que adquiriram visto de trabalhador qualificado consistiam de estagiários técnicos que mudaram seu status de visto. Olha só. Porque os dois programas são muito parecidos. A única coisa que muda no quesito do que eu li lá é a questão da comprovação do japonês. Tá? Que um tem teste a mais, outro tem teste a menos. Igual, por exemplo, quem fez o teste, né, e tem o N4 comprovado, não precisa fazer outros tipos de teste. Mas quem não tem, precisa fazer os testes. Simples assim, só mudou isso. Tá? Então, você vê que pura balela. Né? Embora os estagiários devam retornar aos seus países de origem após o término do treinamento para transferir suas habilidades, na realidade, o programa de treinamento se transformou em um período de experiência anterior aos empregos como trabalhadores qualificados, acrescentou Tori. Ele critica o governo japonês por ter continuado a fazer políticas ad hoc, como mudanças repentinas para reforçar o controle de aplicação de leis sobre indivíduos que ultrapassam o prazo de validade de seus vistos, da política anterior de deixar esses casos passarem. Outras políticas desse tipo incluem a expansão de categorias nominais para status de vistos como estagiário técnico e estudante estrangeiro. Embora dependendo da mão de obra de tais indivíduos, o estabelecimento de nova categoria de trabalhador qualificado que falhou mal antes da pandemia. E o tempo todo esses residentes estrangeiros são, na verdade, migrantes no Japão, né? Mão de obra. Resumindo a coisa. Além disso, o programa atual não consiste com pedidos dos empregadores japoneses. Tori disse que, por ter trabalhado como especialista no assunto para conversas com quem contrata estrangeiros em todo o país, ele estava descobrindo que as comunidades que sofriam com declínio populacional e a escassez de mão de obra desejavam que os estrangeiros migrassem para lá em grande escala. Um representante de uma empresa agrícola disse-me que gostariam que as pessoas que se engajassem seriamente na produção de frutas trabalhassem para eles.
Havia também um membro de uma associação de armadores de uma região diferente que disse que pescando aqui não funcionaria se não fosse pelos estagiários. No caso assim, e pesca em alto mar, esse tipo de coisa, joga rede, esse tipo de coisa. Eu sinto que há um número crescente de japoneses engajados diligentemente em seu trabalho, que aprenderam com a experiência que a nacionalidade é irrelevante nesses casos, revelou Tori. Realmente, tem pessoas de outras nacionalidades que trabalham muito bem. Já trabalhei com muitos filipinos que os caras eram muito show de bola para trabalho. Tori tem pressionado pela abolição atual do programa de treinamento técnico de estagiários, que deixa espaço para interferência de corretores maliciosos e exige um sistema que trate os estrangeiros que chegam como trabalhadores e os combine com empregadores no campo no meio do governo local, né? No caso assim, para o governo local executar os serviços públicos de segurança de emprego, no caso assim, o Hello Work. Tem hora que esse Hello Work também não vale de nada, né? Eu já tive umas experiências com Hello Work, com a Hello Ako, como é chamada aqui no Japão, que não valeu de nada. Ele concluiu dizendo: é impossível para as pessoas virem para o Japão enquanto já têm o conjunto de habilidades desejados. E muitos empregadores na área também não têm essa expectativa. É natural que os empregadores julguem se os trabalhadores estão aptos para o trabalho enquanto eles trabalham com eles. E também é natural que os estrangeiros desejem continuar, né, em seus empregos à medida que familiarizam com o local de trabalho e se apeguem à comunidade. Isso é fato também. Tenho certeza de que nem todo mundo pensa que vale tudo, desde que o salário seja bom. Claro que não, porque por mais que o salário seja bom, se você morar num local que não te dá as mínimas condições, isso vale tudo? Aí que está. Chega uma hora que a pessoa enche o saco, ela acaba se mudando, procurando um lugar melhor para ela viver. Porque ela não vive 24 horas dentro de uma fábrica. E aí? Os estagiários vêm para o Japão como pessoas, não como uma força de trabalho que foi transferida para o país. A configuração atual do programa não leva em consideração a realidade de que são as pessoas que estão trabalhando. Acho que pode chamar apenas de uma discussão de mesa ou uma teoria, né, na poltrona para ser encontrado, que pode ser de encontro online. Então dá para vocês terem ideia, desculpe a gagueira do final, porque as traduções tem hora que não ajudam, mas então dá para vocês terem ideia de como o sistema de estagiário técnico do Japão ele é falho, e na parte do coronavírus ele se tornou falho 2 vezes, e que está havendo sim demissões e pessoas desempregadas no Japão, como o canal que está trazendo, né, a realidade, né, que vai de encontro aos anúncios, né, vai de contra os anúncios de empregos que muitas agências no Brasil pregam, falando que o Japão está sobrando empregos. Então dá para vocês terem ideia disso. Mas é isso aí, família. Verdade seja dita, né? Acredite quem quiser. E até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.